Shalom, queridos, graça e paz. Eu quero começar uma pequena série intitulada Totalmente Perdoado. Talvez essa série ela leve 3 vídeos, talvez no máximo, mas vamos ver de acordo com o conteúdo que tem em cada uma. Mas eu creio que essa série ela é totalmente relevante para uma compreensão do Evangelho de Jesus Cristo. Uma compreensão sadia da obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário, para a eficácia do Evangelho e do perdão de Deus sobre nossas vidas. Primeiro tema que eu coloco aqui é: Deus não se permite lembrar dos nossos pecados. Existe um texto em Gênesis, capítulo 22, no versículo 2, diz: Então ordenou Deus a Abraão: Toma Isaque teu filho, teu único filho, a quem tu amas, e vai-te à terra de Moriá, e sacrifica-o ali, como holocausto sobre um dos montes que eu lhe mostrarei. Nós sabemos que aqui existe uma tipologia profunda em Deus entregando o seu Filho, Jesus, na cruz por nós, pelos seus eleitos, por aqueles que haviam de ser salvos. Aqui está uma grande alegoria, um grande tipo, um arquetipo aqui, Isaque e Abraão. Porém, eu quero chamar a atenção para uma anomalia textual. E aonde a gente encontra uma anomalia textual, existe um mistério embutido, existe algo que nós temos que cavar como um grande tesouro e tentar descobrir. Porque nesse texto é dito assim: pega teu filho, teu único filho. Então aqui está uma anomalia textual. Porque nós sabemos que Isaque não era o único filho de Abraão. Abraão, antes de Isaque, tinha Ismael, da sua escrava Agar. Porém, o que é dito a Abraão, nessa ordem de Deus a Abraão, é que ele tomasse a Isaque, o único filho, a quem tu amas, e vai-te à terra de Moriá. Veja, queridos, aqui existe um grande segredo, um grande mistério a ser desvendado dentro dessa expressão. Por que Deus usa a expressão teu único filho? Nós sabemos que, segundo os textos, nos dão prova que Abraão teve 2 filhos: Ismael, o primeiro, filho da sua escrava Agar, e segundo, Isaque, filho da sua esposa Sara. Então, por que nós encontramos essa anomalia textual? Por que, nesse texto, Deus não vê Ismael? Eu acredito para a resposta desse mistério embutido aqui, a gente encontra em alguns livros do Novo Testamento. Eu quero mencionar, falando entre Ismael e Isaque, o livro de Gálatas, quando diz que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e um da livre. Está em Gálatas 4, versículo 22, se eu não me engano, não estou lendo o texto, mas Abraão teve 2 filhos, um da escrava e um da livre. O que era filho da escrava nasceu de modo natural, porém o filho da livre nasceu segundo a promessa. Creio que aqui o mistério que nós estamos a desvendar é que Deus não olha para o homem natural em nós depois que estamos aliançados em sua promessa, ou melhor, na aliança da graça, na nova aliança, porque Isaque, assim como Agar, representam a antiga aliança, a aliança da lei, mas Isaque e Sara representam a aliança da graça. Então, o que podemos entender nessa expressão de Deus é um mistério para nossas vidas, que quando estamos aliançados em Deus, na sua promessa e na sua graça, Deus não olha para nós segundo a carne. Ou seja, Deus não vê
o velho homem que habita em mim, ou melhor, Deus não se permite ver. Então entendemos aqui que há uma profunda alegoria. Se você está aliançado em Deus, segundo a nova aliança, você jamais será escravo. Porque Deus não vai te olhar como escravo, e você não será um escravo, mas você será livre. Então veja o que diz a Escritura. O escravo não mora para sempre na casa, João 8,35. Porém o filho permanece para sempre. Ismael, por um lado, representa o natural, a carne, e Isaac representa o espiritual, o espírito. Deus não vai lidar com Ismael, mas com Isaac em nós, em você, segundo a graça e não segundo o natural. Isso é profundo, isso é impactante. A Bíblia está dizendo que Deus não se lembrará do meu natural. Deus não se lembrará da minha carne, dos meus erros, do homem natural em mim, porque Ele fez comigo uma aliança, da qual essa aliança é chamada aliança do Espírito, ministério da justiça, e por causa disso, Ele não vê mais os meus erros, os meus pecados. Se sou realmente aliançado em Deus pela graça, exatamente, queridos. É isso que diz a Escritura. Por isso que essa pequena série se intitula como Totalmente Perdoado. Agora veja o que diz, para fechar esse primeiro vídeo, esse primeiro estudo, em Hebreus 8, versículo 12. Pois eu, o Senhor, lhes perdoarei a malignidade e não me permitirei lembrar dos seus pecados. Versão King James. Então aqui, no livro de Hebreus, que trata de Jesus como o nosso sumo sacerdote, o cordeiro substituto, o nosso Melquisedeque, nosso rei de justiça e paz, diz que Deus não se permite lembrar dos nossos pecados. Então achamos aqui o grande mistério revelado no texto que está lá em Gênesis 22, versículo 2. Então Deus ordenou a Abraão: toma Isaque, teu filho, teu único filho. Isaque sendo um representante da aliança da graça. Assim como Abraão, Deus não podia ver Ismael nesta aliança. Aleluia, queridos. Isso é impactante, isso é profundo, isso estronda o nosso interior e tira todo o senso de culpa dentro de nós, entendendo que Jesus tomou sobre si todos os nossos pecados. Ele é o Cordeiro substituto de Deus, que Deus proveu para nos substituir. Aquele que tomou a cruz de Bar-Rabás, que significa filho do Pai, ele tomou a cruz em nosso lugar. Portanto, todos os meus pecados, sejam passados, sejam presentes e sejam futuros, estão imputados em Jesus Cristo. E por causa disso, eu sou totalmente perdoado. Essa revelação para nós é de suma importância, porque o que temos visto por aí é um evangelho moribundo, se assim eu posso dizer, porque ele diz para as pessoas que adentram a fé cristã que Jesus perdoou o seu pecado, sim, na hora que você o aceita, o que você aceita por ele. Todavia, daquele momento começa um novo curso da sua vida, e caso você caia, caso você escorregue, entre em um declínio espiritual, Deus te condenará. Bom, segundo esse texto,
Isto é impossível, queridos. Se você realmente está aliançado em Deus e se você realmente teve um novo nascimento e você vive esta aliança da graça, que é totalmente pela fé, uma justiça que é pela fé do início ao fim. Se você vive esta aliança, é impossível que Deus leve em conta o Ismael em você. Ele lidará com o Isaque em você. Portanto, você pode descansar, totalmente descansar, numa rocha firme chamada Sião, chamada Jesus Cristo. Nesta promessa, agora sim, você está totalmente seguro. Não é um evangelho de estresse, não é um evangelho de bem me quer ou mal me quer. É um evangelho de segurança em um Salvador totalmente suficiente. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Amém e amém.